Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão, ainda meditando na palavra que o Senhor me deu a levar a meditar em alguns versículos baseados nesta frase. Entre no trilho, não saia do trilho. Se tiver desviado, volte para o trilho, permaneça no trilho. Porque se você desviar do trilho como um trem que sai da direção, talvez não dê tempo parar, talvez mais tarde não dê mais tempo voltar. Amém? Eu oro a Deus que em nome de Jesus dê ordem aos seus anjos adiante de ti com espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo a peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, que todo embaraço seja repreendido em nome de Jesus, que todo laço armado, toda arma forjada, preparada contra ti, que não venha prosperar, que por 7 caminhos o inimigo tentar ir contra ti, que por 7 caminhos ele possa fugir de diante de ti, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, porquanto a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o busca e que o teme em espírito e em verdade. Que assim você possa buscar em nome de Jesus. Amém? E assim você possa buscar trilhar no caminho reto da salvação que há em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, ele declara em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por estes dias o Senhor, com um propósito qual só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, além do que vimos hoje, do que sabemos agora, ele convida a mim e a você, entre no trilho, não saia do trilho. Se você tiver desviado, volte para o trilho, permaneça no trilho, porque se você desviar do trilho como um trem que sai da direção, talvez não dê tempo para você voltar, talvez não dê tempo parar, mais tarde talvez não dê tempo de voltar, porque muitas das vezes andamos percebendo que estamos errando, que estamos falhando e pensamos em deixar para nos endireitar depois, pedir perdão depois, liberar perdão depois, buscar o Senhor depois. Porém, o Senhor nos convida no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, eu quero, através dessa palavra, em nome de Jesus, perguntar para você, qual trilho você tem andado? Em qual direção você tem seguido? O trilho significa uma norma, um exemplo, um modelo, um carril, um rastro, um atalho, um caminho, uma estrada, uma vereda, uma via, uma viela. Em quais veredas você tem andado? Em quais estradas você tem andado? Porque o Senhor nos dá exemplo para você entrar no trilho e permanecer no trilho. Porque o caminho que leva a Jesus é comparado a um trilho que é estreito, que é apertado e que muitas das vezes é difícil, porque é difícil abandonar algumas coisas. Mas o Senhor nos convida hoje, busque ao Senhor enquanto você pode achar, porque depois da morte da carne, na sepultura, quem vai clamar? Quem vai clamar? Depois de estar na sepultura, quem vai clamar? Busque hoje enquanto você respira, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar como um ladrão à noite, que o dono da casa não está esperando e é surpreendido. E muitas vezes pega-se despreparado. Por isso a volta de Jesus é vista como a vinda de um ladrão à casa de um morador que é pego de surpresa e tem a sua casa invadida. E se Jesus voltasse hoje,
a visitar a sua casa. Como está a sua casa? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Você tem se organizado diante da presença de Deus? Você tem buscado ouvir o direcionamento do Senhor? Você tem buscado desviar os seus pés do caminho mau? Você tem buscado entender qual é o trilho que você está andando? Porque o Senhor nos convida a voltar para o trilho e permanecer no trilho. Não sair do trilho, mas o trilho que o Senhor está dizendo para você entrar, para você não sair e para você permanecer é no caminho que é estreito. É no caminho da obediência. É no caminho onde diz a palavra, Jesus dizendo, examinai as escrituras, examinai a si mesmo, converta-se ao Senhor, buscai hoje enquanto você pode achar, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã é logo ali. Não estou falando de amanhã, daqui a um mês. Estou falando, Deus está falando comigo e com você, de amanhã, logo ali. Amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui uma semana, é amanhã, é logo ali. Busque hoje, porque muitos planos são no coração do homem, mas só Deus sabe do amanhã. Só Deus sabe se chegaremos à próxima semana e o que nos espera lá adiante. Portanto, examinai hoje as escrituras, examinai a si mesmo. O Senhor nos chama hoje a nos examinar. Buscar o Senhor de todo o coração. Em qual direção você tem seguido? Cuidado, porque esse trilho que você parece estar reto, que parece que vai estar tudo bem, você ainda não conseguiu ver a estrada completa. Talvez logo depois da curva, talvez o final dela, te espere algo que você nem sequer imagina. Portanto, clame ao Senhor hoje e pergunte para Deus, é nesse trilho que o Senhor quer que eu ande? Eu estou de acordo à tua vontade? Me direciona, Espírito Santo, e me capacita. Por isso o Senhor nos convida a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quando está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe aquilo que muitas das vezes você promete para si mesmo que vai abandonar e que você não tem buscado se esforçar. Se esforce, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida e declare. Para o inimigo cair por terra, declare com palavras: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre o meu espírito. Me ajuda, Jesus. Me perdoa por quanto eu tenho falhado. E busque desviar seus pés de caminhar, de trilhar no caminho torto, de trilhar no caminho onde o Senhor já disse que não quer você lá. Oramos através da oração do Pai Nosso, dizendo para Deus não nos deixar entrar, ou seja, cair em tentação, para que Deus nos livre do mal, porque dele é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versículo 13. Não é assim? Mas você precisa desviar os seus pés do caminho mau. Busque ao Senhor, porque Deus é um justo juiz. E a palavra que, para completar essa reflexão, encontra-se em Malaquias, capítulo 3, versículo 5, está escrito: Eis que virei a vós, outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seu salário, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve
haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seu salário, que oprime os órfãos e as viúvas, e oprime e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que demonstram total falta de temor, porque age com mentira, porque age blasfemando contra Deus, falando palavras vãs, falando palavras torpes, mentindo, adulterando, praticando a feitiçaria, praticando a idolatria, praticando a injustiça contra aqueles que não podem fazer justiça por si mesmo. Deus virá trazendo juízo muito em breve. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele guerreia as nossas causas e Ele faz justiça contra os perversos. Ele faz justiça sobre a face da terra. Ele faz justiça porque Deus é um justo juiz. Portanto, buscai hoje temer ao Senhor. Buscai de todo o coração, porque Deus é justo, fiel e verdadeiro e pedirá contas de tudo que se passou. Não adianta praticar iniquidade, não adianta enganar falsamente, contando mentiras contra outros, criando os laços, criando armadilhas, planejando a morte. Planejando a morte. Planejando a morte. Do Senhor é o poder, a honra e a glória. Não devemos esquecer. Deus fará justiça. Deus fará justiça sobre a face da terra. Contra os injustos. Contra os que esquecem de quem é Deus. E não temem a Deus. Falam de Deus, mas não temem. Fala de Deus, mas não sabe quem é Deus. Fala de Deus porque acredita que Deus ama, que Deus socorre, mas não teme, esquece, não conhece Deus como o Deus verdadeiro, que faz justiça e que, se preciso for, Ele castiga, se preciso for, Ele faz descer a sepultura para livrar os seus. Se necessário for, Ele faz descer a cova aqueles que não se convertem, que não agem corretamente, mesmo depois de Deus ter tratado, depois de Deus ter criado várias situações para que se arrependa. Portanto, buscai hoje, porque eis que virei a vós, trazendo juízo, vós que esqueceis de quem eu sou, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que agem de qualquer maneira esquecem de temer ao Senhor, que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Amém? Em nome de Jesus, que possamos buscar, clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que possamos buscar direcionamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você receba uma gota do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, te curando, te libertando, te transformando, te renovando, por quanto você se permitir, e que você possa se esforçar e buscar hoje entrar no trilho que é a salvação em Cristo Jesus, no trilho que é o caminho que leva à salvação, não tem outro, é Jesus. É necessário renunciar, é necessário abandonar toda a prática contrária à palavra de Deus e temer ao Senhor dos Exércitos e consertar as nossas veredas diante do Senhor e buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto respirando, porque depois da morte, depois da sepultura, depois de estar na cova, quem vai clamar? O nosso respirar pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor.
O fôlego de vida pertence ao Senhor. E ele diz: louve ao Senhor tudo quanto tem fôlego. E se a minha vida e se a sua vida, a forma de vivermos, não estiver sendo para a honra e glória de Deus, Deus pode, Ele pode, Ele faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Portanto, clame ao Senhor, porque viemos do pó e ao pó vamos voltar, e que a nossa alma esteja em Cristo Jesus. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e compartilhar para a honra e glória do Senhor. Eu sou a Maria Oliveira e te abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você compartilhe com mais alguém.